Olá, como vai? Estou aqui para batermos um papo, conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. É o que vale a pena nessa vida. O resto, o próprio termo já diz, é o resto. Mas a palavra de Deus, Jesus disse que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Todas as vezes que eu penso no que Jesus disse e nisso que ele disse, eu chego à reflexão, à conclusão de que não há nada melhor, duradouro e eterno do que a palavra de Deus. O resto passa. Mas hoje eu quero falar com você sobre um tema que é muito importante. Nós devemos parar para pensar nele. Parar para pensar no que Jesus disse e no que a Bíblia diz a respeito desse fato. O tema é o seguinte: você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Pense bem, eu não vou perguntar qual é a sua religião, qual é a sua crença, quais são as suas convicções, no que é que você efetivamente acredita. Não. Jesus também não está interessado nisso. O que eu quero tratar com você, e a pergunta é essa: você está preparado ou preparada para encontrar-se com o Senhor? Vamos ver alguns textos bíblicos, algumas coisas que eu separei em torno deste assunto. O livro do profeta Amós, começando lá no Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Percebe? Há um dia designado, determinado para este encontro. Ninguém vai fugir dele, porque ninguém escapa daquilo que Deus determinou, daquilo que ele traçou, daquilo que ele planejou. Tanto assim é que na carta aos Romanos, no capítulo 14, aí nós vamos então para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu assim, capítulo 14, versículos 11 e 12. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, o mesmo apóstolo escreveu assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Percebe que o recado deixado na palavra de Deus é que todos vão comparecer diante do trono para prestar contas, os que não estiverem em Cristo para serem julgados. Todos, ninguém, sem exceção, ninguém vai escapar. E pensando nisso, eu comecei a ver alguns textos que a Bíblia nos exorta a que fiquemos atentos a eles. Da forma como nós devemos viver aqui, para que tenhamos uma boa prestação de contas naquele dia. O Senhor Jesus disse que nós devemos vigiar e orar, porque não sabemos o dia em que Ele vai voltar. Mas Ele vai voltar.
Isso ele deixou bem claro que ele foi preparar lugar e depois voltará para buscar os seus, a igreja, a sua noiva, os salvos, os redimidos, os regenerados. Então nós voltamos à pergunta: você está preparado? E você poderia me perguntar, mas preparado assim como? Como é que eu posso me preparar para encontrar-me com o Senhor? E eu elenquei aqui alguns textos bíblicos para nos ajudar nessa compreensão. O primeiro preparo que nós devemos ter, o primeiro cuidado, é de estar em Cristo, é de sermos salvos. Porque se não formos salvos e se não estivermos em Cristo, e se não acreditarmos que Ele nos incluiu no corpo dele na cruz do Calvário, nós seremos julgados. Aquele que está nele não será julgado, mas quem não estiver nele será julgado. Então este é o primeiro passo, é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma vez em Cristo, nós devemos procurar a santificação. E a santificação vem pela palavra. O autor da carta aos Hebreus diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Jesus diz que a santificação é pela palavra. João capítulo 17, no versículo 17, ele foi enfático, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O terceiro passo é a vigilância. Devemos estar atentos aos sinais, porque Jesus recomendou, determinou, ordenou. Mateus capítulo 24, no versículo 42, ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. O quarto passo é a obediência à palavra de Deus. Porque Jesus disse que não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Então devemos ser obedientes à sua palavra, como forma de estarmos preparados. O quinto passo se dá através da comunhão com o Senhor, a comunhão com Jesus, a comunhão com a igreja, que é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, ele escreveu assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus nos salvou em Cristo, nos santifica pela palavra, nos ordena que sejamos obedientes para termos comunhão com Ele. Há ainda mais um passo, o sexto passo, que nós devemos demonstrar e expressar fidelidade a Deus. Se andamos com Ele, se temos comunhão com Ele, nós devemos ser fiéis. E Jesus, a uma das igrejas do livro de Apocalipse, às quais ele mandou João escrever, a uma delas, ele disse assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está à porta para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas vejam o que é importante. Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Deus espera de nós fidelidade, já que Ele é fiel. E por último, se nós estamos em comunhão, se nós estamos vigiando, se nós somos obedientes, se nós somos santificados pela palavra dEle, nós devemos desejar a volta do Senhor Jesus, o noivo, para buscar a sua noiva, que é a igreja.
Por isso que no último capítulo do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 20, o próprio Jesus disse assim, olha, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar esta breve reflexão com você, para que você leve a sério. Você está pronto? Você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Ninguém vai escapar daquele dia. Que Deus te abençoe. Mas antes de terminar, eu gostaria de pedir que você entrasse no site hotmart.com, www.hotmart.com. É uma plataforma de venda. E lá eu tenho os livros que eu publiquei e você pode adquiri-los no formato físico ou através do PDF, do e-book, baixando-os em PDF. Faça isso, acesse, divulgue, vamos compartilhar, vamos impulsionar o reino de Deus aqui na face da terra. Vamos fazer propaganda, vamos apregoar as boas novas do reino de Deus e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.